O mercado está cauteloso com a economia brasileira. Os números divulgados no relatório Focus do Banco Central desta segunda-feira apresentaram uma nova redução da inflação, uma taxa de câmbio do dólar que deve terminar o ano em R$ 3,28 e também queda na expectativa de crescimento do PIB. E quem vai detalhar para você todos esses números é o coordenador do Núcleo Econômico da CNA, Renato Conchon, que está aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos os telespectadores. Então, a recuperação, aqui todo mundo quer saber, a recuperação da economia brasileira já começou? Alguns indicadores antecedentes demonstram que sim, Lara. Isso é bastante importante para a economia do Brasil, que vem demonstrando um fôlego para sair dessa crise de mais de 3 anos de quedas consecutivas do PIB. Então, a economia brasileira precisa desse momento. Mas ainda é cedo falar que a economia já saiu ou está a caminho de um crescimento ainda no primeiro trimestre de 2017, por exemplo. Alguns indicadores antecedentes de crescimento de PIB, eles vêm indicando um trabalho bastante positivo, por exemplo, o aumento de fluxo de rodovias pedagiadas, o aumento de faturamento, de expedição de papelão, por exemplo, para embalagens vem crescendo e principalmente agora os dados mais atuais é um crescimento da indústria química base de 4% nos 2 primeiros meses do ano. Ou seja, tudo está demonstrando que a economia está se movendo, está saindo desse buraco tão grande que entrou. Mas ainda é cedo afirmar, como alguns analistas veem, pelo menos ao nosso entendimento, que o crescimento do PIB será sustentado a partir do primeiro trimestre de 2017. Nós acreditamos que ainda é cedo para tratar dessa forma, Lara. Agora, esse movimento interno, você acredita que está sendo influenciado de alguma forma por medidas econômicas internacionais? Sim, de certa medida, sim. Por exemplo, nas últimas 2 semanas, o Fed, que é o Banco Central americano, elevou a taxa de juros norte-americana em pequenos pontos percentuais, 0,25, mas isso já refletiu no mercado. O mercado internacional está se posicionando muito em como que as medidas econômicas do governo Trump vão se colocar frente ao mercado global e também as questões das eleições nos principais países europeus, como que isso vai se dar. Então toda a economia internacional está se posicionando, mas a economia brasileira está sendo refletida sim, respondendo a sua pergunta, em um menor grau, principalmente os indicadores internos que estão refletindo na economia brasileira. Os indicadores internacionais ainda não têm um impacto tão direto como os indicadores internos. Agora, Renato, a melhoria, então, dos indicadores da economia já vem apresentando, então, resultados positivos. Por exemplo, na criação de novos empregos e no aumento das exportações? São dados que, na verdade, é uma dicotomia. Porque o que acontece? Nos 2 primeiros meses desse ano, nós vimos uma elevação no volume de exportação brasileiro. Isso é um dado bastante positivo que demonstra que o mercado brasileiro ainda continua em aquecimento. Mas o mercado formal de empregos, embora no último mês, referente ao mês de fevereiro, tenha indicado, de acordo com os dados sazonais do CAGED, que apresentaram novos crescimentos, nós acreditamos que o número de desempregados continue a se elevar nos próximos meses, que faça a curva de decréscimo dos números de desempregados a partir do segundo semestre, no final de 2017. Ou seja, o indicador de criação de novos empregos é o último a sair apresentar crescimentos mais robustos. Essa é a nossa expectativa. Agora, em relação às reformas anunciadas, então, pelo governo, né? Você acredita que a reforma da Previdência pode dar um novo fôlego para a atividade econômica? Sim, não tenho dúvidas. Em relação às reformas, a reforma da Previdência é dita como a mãe de todas as reformas e não é à toa. É exatamente por isso. E muito do que o mercado da economia está se posicionando cauteloso com um crescimento robusto de indicadores econômicos é justamente como que vai se dar a votação da reforma da Previdência. Isso o governo vai conseguir comprovar através da aprovação da reforma da Previdência, por exemplo, como que está o seu status perante ao Congresso Nacional. E o mercado quer sentir isso
antes de se posicionar com novas taxas de crescimento na economia em geral. Então o mercado está se posicionando cauteloso, mas nós acreditamos que com a aprovação da reforma da Previdência, o mercado vai se posicionar positivamente, oferecendo uma perspectiva mais ampla para o crescimento da economia nos próximos meses. Renato, agora vamos tratar de um assunto que também interessa e muito ao produtor em relação aí com esta super safra que está sendo colhida, né? Pode trazer maior rentabilidade para o produtor? Em algumas regiões, um estudo realizado pela CNA, um projeto grande que nós já falamos aqui, o projeto Campo Futuro, ele demonstra que na grande maioria, sim, os produtores estão tendo crescimento de safra, mas alguns não estão refletindo no crescimento da sua rentabilidade. Isso porque os preços no mercado internacional, por exemplo, de milho e soja, não estão tão atrativos quando comparados à última safra, por exemplo. Houve um crescimento no custo de alguns insumos agropecuários, um crescimento real na massa salarial, por exemplo. Isso está corroendo a rentabilidade de alguns produtores. Em algumas regiões, poucas regiões, tal como no Rio Grande do Sul, tal como no interior do Paraná, alguns produtores rurais não estão, mesmo diante de uma grande safra, não estão tendo ganhos de escala na rentabilidade da sua produção, da safra verão principalmente. Então, não necessariamente para todos a super safra está sendo super resultados. Ok, coordenador do Núcleo Econômico da CNA, Renato Conchon, muito obrigado pela participação, tenha um bom dia. Obrigado, Marcelo, obrigado a todos, um bom dia.